Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, amém, amados. Que palavra poderosa, né? Olha, eu acho tão interessante, Pedro, o apóstolo Pedro, ele se encontrava, como vocês sabem, como eu já falei em estudos anteriores, ele se encontrava em Roma, preso, encarcerado, perseguido por causa do evangelho. Foi lá desde Jerusalém, houve essa perseguição, a começar pelos líderes religiosos daquele lugar e culminando na perseguição empreendida pelo Império Romano, o império que dominava aquela região naquela época, a autoridade daquele século. Pois bem, Pedro, então, assim como vários outros cristãos, assim como vários outros crentes em Jesus Cristo, eles agora estavam dispersos por toda a Judéia, por toda a Ásia Menor, alcançando a Europa, e Pedro foi então perseguido e preso e levado a Roma para ser martirizado, como vários outros cristãos de sua época o foram. Pois bem, Pedro então sentiu a necessidade de escrever cartas para seus irmãos, para aqueles que também estavam espalhados aos quatro cantos do mundo, pregando o evangelho, fundando igrejas em suas viagens missionárias, assim como Paulo, Barnabé, Apolo, Tiago e tantos outros que estavam aí, líderes da igreja primitiva, fazendo o reino crescer, inspirados pelo Espírito Santo. E Pedro agora não mais podendo caminhar, não mais podendo ir adiante levando a palavra, ele levava a palavra através dos seus escritos, particularmente através dessas duas cartas que nós estamos estudando. E Pedro, na primeira carta, ele sentiu uma necessidade, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a dar uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, de fazer com que os irmãos não se sentissem só onde quer que estivessem, mas cientes, precisavam estar cientes de que todos faziam parte da mesma unidade de fé que Jesus Cristo colocou em cada um de nós. Todos partilhando a semente do Evangelho, a boa nova da salvação em Jesus Cristo. E Pedro disseminou essa palavra, espalhou essa palavra, encorajou seus irmãos, sabendo que apesar das tribulações, apesar das perseguições, ficamos firmes na fé daquele que redimiu as nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, nessa segunda carta, Pedro tem um outro tom.
Pedro está ciente, como nós vimos lá nos versos, no estudo anterior, nos versos 12 ao verso 15 especificamente, Pedro revela que ele já tem consciência que ele está próximo de deixar o seu tabernáculo, de deixar o seu corpo. Ele sabe, Jesus Cristo já havia revelado a ele que estava próximo o tempo dele deixar este mundo, o tempo dele ser martirizado, viria a ser executado pela máquina imperialista do Império Romano. Pois bem, diante disso, diante desse senso de urgência, ele precisava lançar palavras que lembrassem. Pedro bateu tanto nessa tecla de se esforçar com diligência para fazer lembrança aos seus irmãos de tudo que ele havia pregado, do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Era tão importante que mesmo após a sua morte, as palavras de Pedro ecoassem, como hoje elas ecoam e nos atingem, elas ecoassem levando essa palavra do Evangelho, deixando-os todos firmes e alinhados em um único fundamento que é Jesus Cristo. Sabe, Pedro não perdeu tempo falando de mistérios, falando de coisas muito profundas ou muito distantes. Não, Pedro tinha um senso de urgência, porque ele sabia que seu tempo era curto, para falar aquilo que realmente importava, aquilo na qual os nossos irmãos, nós mesmos, temos que nos agarrar com todas as forças, independente das perseguições, do tempo, das carências, das aflições, dos anseios, do que quer que venhamos a enfrentar nesse mundo. Temos que nos agarrar a essa verdade. E é nesse sentido que Pedro continua agora nos seus escritos, como nós acabamos de ler. Vamos reler o verso 16. Depois de ter dito que ele precisava se esforçar muito para ser essa lembrança do que é o Evangelho, ele agora reafirma, ele explica o porquê ele sente essa necessidade. Lá no verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Essa frase de Pedro, essa afirmação de Pedro é tão importante, amados, é tão importante. Sabe por quê? Porque é comum que nos meios dos pseudo-acadêmicos, daqueles que se julgam tão inteligentes e já sabem tanto, eles julgarem a Bíblia dizendo: ah, não, isso daqui foi inventado para nos dominar. Tudo isso foi uma história inventada por alguma grande igreja dominante. Ah, nada disso, que engano, que erro histórico. Não é preciso nem ter fé para entender que a Bíblia é sim um livro histórico, que fala a verdade, que traz a verdade, amados. Pedro não era um líder religioso poderoso. Pedro não era uma sacra e santa igreja poderosa dominando. Não! Pedro era um refugiado, Pedro era um pobre pescador, mas que foi tocado por uma verdade tão forte, tão poderosa, algo da qual ele é testemunha ocular. Sabe, nenhum dos apóstolos se tornou rico ou poderoso, isso não condiz com o perfil de um cristão verdadeiro. Nenhum deles buscou riquezas ou buscou posições de poder. Todos eles foram perseguidos, passaram carências, tinham calos nas mãos e nos pés, corriam pelos campos, só tinham uma capa, pobrezinhos. Eles dependiam da ajuda dos outros para se alimentarem, mas eles suportavam tudo isso porque eles tinham certeza daquilo que eles pregavam, amados. Pedro, ele suportava e ele tinha essa necessidade de passar essa mensagem adiante, passar esse testemunho, porque acima de tudo, amados, ele tinha certeza daquilo que ele tinha visto e ouvido, amados.
Ele não estava elaborando uma fábula, uma mitologia. Não, ele falava com a autoridade de quem tinha visto cara a cara. Não foi ninguém que contou a Pedro, não. Ele viu, ele é testemunha. Gravem isso, amados. Os apóstolos foram testemunhas. Existem milênios que nos separam, mas esse testemunho permanece fiel. Pedro viu, ele viu. Uma vez que ele viu, ele não dava margem a outra interpretação. Ele viu, ele tocou no Mestre, ele conviveu com Jesus, ele viu os milagres acontecendo, ele aprendeu dos ensinamentos de Jesus Cristo, ele viu tudo, ele sentiu tudo. Isso é verdade na vida de Pedro, amados. Amados. Nós temos aqui o relato de uma testemunha fiel, alguém que não tem interesses ocultos, mas que presenciou quem foi e quem é Jesus Cristo. Isso é prova, amado, isso é evidência. Grave isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20, 1 Coríntios, verso 4, capítulo 4, verso 20. Paulo nos fala, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Em poder. É verdadeiro, amados, é verdadeiro. Pedro está, diante desse relato, ele está dizendo, ei, é tudo verdade. É verdade. Jesus Cristo, sim, o Jesus Cristo é um ser histórico. Ele esteve aqui na terra em carne e osso. Eu vi, eu toquei. Isso que eu estou falando para vocês não foi algo inventado. Não tínhamos vantagem nenhuma em inventar isso. Nós testemunhamos, esse testemunho é tão forte em nossas vidas que nós morremos apedrejados, fomos açoitados, fomos presos, passamos fome, sede, fomos queimados, fomos entregues aos leões, fomos crucificados como Pedro viria a ser, porque tudo isso era verdade. Eles acreditavam com toda certeza naquilo que eles estavam pregando. Eles davam testemunho, sim, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E eles não tinham como negar isso. Eles já haviam alcançado outro patamar e não havia tortura nesse mundo, morte e ameaça nesse mundo que pudesse mudar essa verdade. Somos testemunhas oculares. Aquilo que, segundo as palavras de Pedro, aquilo que nós demos a vocês a conhecer não veio de fábulas, não veio de mitologias, não eram contos da carochinha ou história do vigário para convencer vocês de coisa alguma. Não foi inventado, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amados, por mais que a gente valorize a fé, Pedro estava falando isso não pela fé, Pedro estava falando isso como um testemunho de quem viu. Lembrem-se que a fé é acreditar naquilo que não se vê, ter a certeza das coisas que se esperam. E Pedro aqui estava dando relato daquilo que ele viu. Ele tinha plena certeza de quem viu e tocou. Ele falou enquanto relato histórico de que ele viu Jesus Cristo, ele viu as coisas que Jesus Cristo fez, ele testemunhou a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E isso é majestade, amados, isso é glória. Isso é o testemunho de Pedro que chega até você para lhe dar essa certeza, afastando toda e qualquer dúvida. Pedro, assim como os outros apóstolos, é testemunho de quem Jesus Cristo foi e de quem Jesus Cristo é. Versos 17 e 18. Pois ele recebeu, ele Jesus, pois ele recebeu, isso é Pedro falando, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória
quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dando seu testemunho aqui. Não foi uma fábula, não foi alguém que contou a Pedro, não há sombra de desconfiança em relação a isso. Pedro, homem, estava no Monte Santo na ocasião do batismo de Jesus. E em outras ocasiões ele estava presente, ele viu a transfiguração, ele viu a pomba descer sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo na forma de pomba, ele escutou, como ele próprio fala aí, ele escutou a voz do Senhor Deus vinda do céu, dizendo com todas as letras: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele e outras pessoas que estavam lá escutaram a voz vinda do céu dizendo isso. Amados, ele está se referindo a um relato que está lá em Mateus, capítulo 3, versos 13 ao 17. Mateus capítulo 3, versos 13 ao 17, bem conhecidos, mas eu quero ler para vocês se ambientarem nesse momento magnífico do qual Pedro fala. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe disse: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro relatou essa cena. Ele deve ter contado essa história tantas vezes, mas ele permanecia, ele se mantinha como um testemunho fiel, porque ele estava lá. Ele tinha a segurança e a autoridade de falar como alguém que estava lá, porque ele estava lá. Ele viu e ouviu. Imagina o tremor que se abateu sobre aquelas pessoas quando, ao sair das águas, o céu se abriu e veio essa voz, desceu essa pomba sobre Jesus Cristo, e essa voz tão poderosa, tão gloriosa, dizendo: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. É Deus, o próprio Deus, identificando o seu filho. Eu não precisava de mais nada, sabe? Havia profecias, havia indícios, tudo apontava para Jesus Cristo, e se nada mais disso bastasse para convencer a alguém, a própria voz de Deus, vindo das alturas, dizendo: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Que maravilhoso, irmãos. Verso 19. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Pedro está falando aqui: apoderem-se, apeguem-se a essa palavra profética que aponta para Jesus, essa palavra que vem de Deus, que identifica quem Jesus é, que aponta diretamente para quem é o Filho amado em quem o Senhor se compraz. Apegue-se a isso, e Pedro fala
usando a figura de linguagem de uma candeia, de uma lamparina que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O que Pedro está falando aqui é de uma figura de que nós devemos nos apegar a essa verdade sobre quem Jesus Cristo é. Nós nos apegamos a isso como a uma luz, como uma fonte de luz, porque é isso que ela é, nesse mundo tenebroso, cheio de trevas, cheio de dúvidas, cheio de vacilos, cheio de perigos para as nossas almas. Nós nos apegamos a essa palavra profética, verdadeira, proferida diretamente da boca de Deus. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus em quem Ele tem prazer. E ao nos apegarmos a isso como a uma fonte de luz, as trevas ao nosso redor se dissipam. A luz afugenta as trevas, amado. Quando vier a dúvida, quando vier o vacilo, quando vier a tentação, apegue-se a essa palavra, a esse testemunho que Pedro dá. Ei, não se preocupe com mais nada. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Apegue-se com toda certeza a essa verdade, porque o próprio Deus o disse. Apegue-se a isso como uma candeia que ilumina um lugar tenebroso. E esse lugar permanecerá para sempre tenebroso? De jeito nenhum, amados. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Quando Jesus Cristo nasce em seu coração, nosso sol da justiça, nossa estrela da alva, quando nasce em nosso coração, explode luz, afastando em definitivo todas as trevas, e nós não temos mais medo. Vejam como se apegar à verdade do Evangelho transforma as nossas vidas, nos dá clareza, nos dá discernimento, afugenta todas as trevas que nos cercavam, e nós tínhamos aquela luz para nos proteger da escuridão, até que nasça a estrela da alva em nossos corações. Aí, amados, é raiar do sol, é dia claro. Amados, o Senhor nosso Deus nos coloca nessa perspectiva de termos a luz de Cristo em nós até que venha o raiar do sol da justiça. Ele já aponta nesse versículo tão curto, ele já aponta nessa figura de linguagem, já aponta para o que está por vir. Você não andará em trevas para sempre, amados. Enquanto estivermos nesse mundo que jaz no maligno, que está em trevas, nós nos apegamos pela fé ao testemunho que Pedro nos dá. Sim, nos apegamos pela fé, porque diferente de Pedro, nós não estávamos lá. Foi Pedro quem viu, mas nós temos fé de que o relato de Pedro é verdadeiro. Nós temos fé de que tudo que se fala a respeito de Jesus Cristo nos evangelhos é verdade. Nós nos apegamos a essa verdade porque temos fé, amados. E essa fé, esse nos apegar a essa verdade, nos dá essa candeia que brilha e nos protege das trevas que estão em nosso redor, mas isso não vai durar para sempre. É só até o momento do sol raiar, da estrela da alva nascer em nossos corações. Aí, amados, foi-se embora as trevas, é dia claro. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 7 ao 11. Primeira carta de João, outro apóstolo, 1 João, capítulo 2, versos 7 ao 11. Eu queria ler aqui. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento é antigo, é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha.
Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João está pegando justamente a figura de linguagem da luz que afasta as trevas e aplica nesse exemplo prático de amar ao próximo, de amar seu irmão. Amados, se você ama seu irmão, ama de verdade, se você exercita o amor que Jesus Cristo colocou em seu coração através do Evangelho, e você exercita esse amor para com seu irmão, você está em luz, porque aquela luz do Evangelho brilha em você e afasta as trevas. Mas aqueles que dizem que estão na luz, só dizem que estão na luz, mas odeiam o irmão, esses estão nas trevas, porque quem está nas trevas está cego e não percebe por onde está andando, está perdido. A única maneira de não estarmos perdidos nesse mundo envolto em trevas é se tivermos queimando a candeia que Jesus Cristo coloca em nossos corações quando nós nos apegamos à verdade do Evangelho. Isso transforma as nossas vidas, transforma quem nós somos. Versos 20 e 21, para finalizar. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, em algumas traduções vai ter também provém de particular interpretação. O que as profecias que estão na Escritura Sagrada, nisso que nós lemos, na Palavra de Deus, não está sujeita à interpretação pessoal. Existe uma única interpretação, que é aquela que o Espírito Santo concede a nós. Não é grave isso. Não existem várias interpretações da Bíblia, como falam por aí. Existem sim várias aplicações, mas interpretação é uma só, dada pelo Espírito Santo, porque ele quer ser coerente, quer que todos nós estejamos bem alinhados, bem ajustados, bem azeitados e na mesma página. Por isso ele não pode dar uma interpretação de uma mesma passagem a uma pessoa ou dar uma outra interpretação dessa mesma passagem a outra pessoa. Isso seria confusão e isso seria arbitrário. Isso daria margem a interpretações que mudam e evoluem com o passar do tempo, com as influências humanas. Não, nunca nenhuma profecia dependeu de vontade humana, mas depende de revelação divina, como nós vamos ver aqui no verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sempre é movido pelo Espírito Santo. Amados, é por isso que é tão importante. Vocês entendem agora por que nós sempre oramos antes de iniciar um estudo bíblico e após encerrar um estudo bíblico? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Qualquer coisa só vai ser revelada se o Espírito Santo assim quiser, assim nos ensinar. Nós precisamos dele para esses estudos, amados. É isso que Pedro está dizendo. Percebam que Pedro está falando de coisas muito básicas, muito fundamentais. Sem essas ferramentas que Pedro está nos apresentando, é impossível mantermos a fidelidade ao que é o Evangelho. E era importante que Pedro falasse isso agora. Lembram-se do senso de urgência. Lembrem-se que Pedro sabia que estava para morrer em pouco tempo. Pois é. Ele sabia que ele não estaria para sempre para advertir, aconselhar, para admoestar seus irmãos. E ele precisava deixar essas palavras tão básicas, tão fundamentais. Precisava que seus irmãos verdadeiramente estivessem apegados e centrados no Evangelho puro, santo de Jesus Cristo. Porque depois que Pedro se fosse, haveria falsos profetas. Haveria
pessoas se enraizando, se infiltrando dentro da igreja. E, amados, isso acontecia já na igreja primitiva, quanto mais nos dias de hoje. Pessoas que se dizem cristãs, que não são, novas ideologias baseadas no evangelho, mas que não tem nada de evangelho. É por isso que nós precisamos sim estar bem ancorados e fundamentados na base. E uma das bases que Pedro está nos falando aqui é, sim, o que aconteceu com Jesus Cristo, quem Jesus Cristo é verdade, e eu vi isso com meus próprios olhos, eu escutei com os meus próprios ouvidos uma voz vindo do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro precisava estabelecer esse consenso, essa certeza, porque nada mais poderia se desviar disso. Nenhuma ideologia ou religião pagã ou falsa ou deturpação pode abalar essa verdade daquele que é testemunha ocular do que aconteceu. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. E nada pode desvirtuar isso. Se estivesse desviando isso, Jesus Cristo, na verdade, foi apenas um grande mestre. Não, ele foi apenas mais um profeta. Não. Nós temos o testemunho claro, cristalino como água de Pedro dizendo: eu vi a glória do Pai nele, eu ouvi o próprio Deus falar das alturas: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Pedro precisava estabelecer isso porque ele sabia que mais para frente essa verdade seria atacada. Esse testemunho viria a ser deturpado, contaminado. Haveria sempre o ataque das forças malignas tentando distorcer aquilo que está registrado na palavra de Deus. Ele sabia disso. Ele também estabelece aqui no finalzinho, nos versos 20 e 21, que a profecia, a interpretação das palavras que estão contidas na Bíblia não dependem da vontade humana, não é conhecimento humano, não é força humana, não tem nada de humano. O humano foi apenas um instrumento para se escrever essa palavra, porque tinha que ter algum instrumento, tinha que ser algo escrito por seres humanos, mas planejado e inspirado pelo Espírito Santo, amados. Tinha que ser. Até hoje, a revelação daquilo que está nessas palavras não depende da nossa inteligência, depende essencialmente do Espírito Santo de Deus revelar a nós, nos dar discernimento e entendimento para essas palavras. Esses humanos que fizeram parte da grande obra de escrita da Bíblia, das profecias, dos ensinamentos, todos eles usados, falaram da parte de Deus e não da sua própria parte. Pedro os identifica como homens santos que falaram da parte de Deus, que foram movidos pelo Espírito Santo, amados. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Evangelho de João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que maravilha, amados. Nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo deixou em nós o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos instruir, para nos ensinar todas essas coisas e para nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus Cristo tem dito. Pedro lembrava e queria ser lembrança para todos aqueles que viessem depois dele, porque ele sabia que iria morrer em breve e ele precisava ser essa lembrança, esse farol, ainda que no passado, mas que apontasse para o futuro. Sabia que a igreja sofreria ataques, mas enquanto os verdadeiros evangélicos, os eleitos, permanecessem firmes na verdade de que Jesus Cristo é sim o Filho amado em que Deus se compraz, em quem o Pai se compraz,
enquanto tivermos essa certeza arraigada em nossos corações, sem permitir que nada nem ninguém deturpe isso, amados, certos de que toda e qualquer revelação ou profecia virá mediante o Espírito Santo, e o Espírito Santo não se contradiz, importante isso, amados, temos a certeza, Pedro tem a certeza de que a igreja permanecerá nos caminhos do Senhor, não se desvirtuará enquanto estiver firmemente apegada a essas verdades inegociáveis, que não mudam com o tempo, que não são fruto de novas interpretações. Não, peipum, é isso. E não se fala mais nisso. É inegociável, amados. É a base do que é o nosso evangelho. É acreditarmos que sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que sim, Ele é o Messias, Ele veio para nos salvar, morreu e ressuscitou para estabelecer nova aliança entre Deus e os homens.